Olá, hoje vamos fazer uma análise a fundo num tema que gera muito debate no Brasil, né? A chamada desoneração da folha de pagamento. Temos aqui várias fontes, artigos, dados oficiais, notícias, para a gente entender o essencial. Uhum. A missão é destrinchar o que é essa política, por que ela surgiu, quais os efeitos, sabe? Principalmente no financiamento da Previdência e onde a gente está agora depois de tanta reviravolta. Ok, vamos lá. Exato. É um tema, assim, fundamental. Mexe com a economia, com o emprego e com o futuro da nossa segurança social, né? Aposentadorias, pensões, tudo isso. Para a gente começar, o que é exatamente essa desoneração na prática? Bom, Simplificando, ela deixa empresas de alguns setores, tipo tecnologia, comunicação, transportes, trucar a contribuição para a Previdência, aquela padrão de 20% sobre os salários, isso. por uma alíquota menor, né? Que varia ali entre 1% e 4,5%, só que calculada sobre a receita bruta da empresa. Exatamente. Isso começou lá em 2011. A ideia original era diminuir o custo para a empresa e, assim, tentar estimular a contratação formal. Certo? Era para ser uma coisa temporária, sabe? Mas foi sendo estendida, ano após ano, e virou esse ponto de atrito constante. E aí chegamos na confusão mais recente, né? Final de 2023 saiu uma lei prorrogando de novo até 2027. Isso. Só que o governo vetou. Aí o Congresso foi lá e derrubou o veto. Pois é. E o caso acabou no Supremo, no STF. E o STF fez o quê? Suspendeu a lei. O argumento foi que não indicaram de onde viria o dinheiro para compensar essa perda de arrecadação. Exato. A Constituição exige isso, né? Essa falta de previsão orçamentária foi o ponto-chave da decisão do Supremo. E o que aconteceu depois? Bom, isso forçou um acordo, que agora está formalizado numa nova lei, o PL 1847 de 2024. O resumo da ópera é: a desoneração como está sobre a receita continua valendo agora em 2024. Ok, este ano continua. Isso. Mas a partir de 2025 começa um freio de arrumação, digamos assim. As empresas e os municípios que eram beneficiados vão voltando gradualmente a pagar sobre a folha de salários. Ah, então a regra antiga volta aos poucos. Volta aos poucos. A alíquota sobre a folha vai subindo em etapas, sabe? Cada ano um degrau, até voltar aos 20% originais lá por 2028. Entendi, uma transição suave, então. A ideia é essa. E tem um detalhe importante. Para continuar nesse regime de transição, as empresas precisam manter um nível mínimo de emprego, comparando com o ano anterior. Uma contrapartida. Ah, interessante. E aqui o negócio fica mesmo quente. A ligação disso tudo com Caixa da Previdência, né? Sem dúvida. A grande preocupação é que essas renúncias fiscais, quer dizer, o dinheiro de imposto que o governo deixa de arrecadar, diminui a grana para pagar aposentadoria e pensão. Precisamente. Esse é o centro do problema. Essa perda de receita para a Previdência. Olha, uma nota técnica do Senado, já antiga, de 2017, mostrava que essa renúncia cresceu demais, quintuplicou em pouco mais de 10 anos. Nossa! E mais recente, a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais, deu um alerta. Só em 2023, o que se deixou de arrecadar de contribuição social, que devia ir para a Seguridade, passou de 270 bilhões de reais. 270 bilhões. Milhões. Para ter uma ideia do tamanho disso, é mais da metade de tudo que o governo federal abriu mão de arrecadar com benefícios fiscais naquele ano. É muito dinheiro, né? Muita coisa. E aquele argumento principal para ter desoneração, que era gerar mais empregos, os dados parecem não confirmar bem isso, né? Pois é. Tem um estudo do IPEA que é bem curioso. Ele mostra que, entre 2012 e 2022, justamente os setores que foram beneficiados pela desoneração, na verdade, eles diminuíram a participação no total de empregos formais do país. Espera aí, diminuíram? Mas a ideia não era o contrário? Exatamente. É um resultado, assim, contraintuitivo. Levanta dúvida se a medida realmente funcionou para esse objetivo principal de gerar emprego nesses setores. E tem outra questão mais de fundo que o DIAP, que assessora os sindicatos, levanta. Eles argumentam que essa base de financiamento da Previdência, muito focada na folha de pagamento, está ficando ultrapassada.
Ultrapassada como? Com automação, inteligência artificial e essas novas formas de trabalho, tipo uberização, pejotização, que diminuem o número de trabalhadores com carteira assinada, entende? Sim, claro. Menos gente na folha. Isso. Aí a base de cálculo encolhe. E qual seria a alternativa que eles propõem? A proposta é mudar o foco da contribuição que a empresa paga. Em vez de ser sobre a folha de salários, seria sobre a receita ou faturamento da empresa, de uma forma mais geral. Taxar o faturamento em vez do salário? A ideia básica é essa: tornar a arrecadação menos dependente do número de empregados formais e mais ligada à atividade econômica real da empresa, que continua faturando mesmo com menos gente. Nossa, mas uma mudança assim, tão radical na base de cálculo, isso não seria mexer num vespeiro. Imagino a resistência, os desafios para implementar. Ah, com certeza. Não seria simples. Traria outros desafios. Exigiria um debate enorme, cuidadoso para calibrar alíquotas, para não criar outros problemas na economia, né? Entendi. E claro, tudo isso impacta as contas gerais do governo, certo? Esse impasse todo sobre a desoneração atrapalhou a meta fiscal de déficit zero, não foi? Atrapalhou sim. Essa perda de arrecadação com a desoneração, que o governo estima em uns 25 bilhões por ano, mais ou menos. 25 bi por ano. Isso. Isso pressiona diretamente as contas públicas. Afeta ao resultado primário, que é aquele saldo entre receita e despesa, sem contar juros da dívida. Exige achar compensação em outro lugar. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que estamos num cabo de guerra, claro, né? De um lado, essa tentativa de usar benefício fiscal para estimular alguns setores, Aham. e do outro, a necessidade urgente de garantir a saúde financeira da Previdência e o equilíbrio das contas do país. Exatamente. O grande desafio, o desafio fundamental mesmo, é achar modelos de financiamento para a nossa Seguridade Social que sejam justos, que sejam eficientes e principalmente que consigam se adaptar a essas transformações todas no mundo do trabalho e na tecnologia, sem penalizar demais nem o trabalhador, nem o aposentado. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve. Considerando esses resultados meio mistos da desoneração setorial, essa complexidade toda que a gente discutiu, o que será que aconteceria? Quais seriam as consequências boas ou ruins, esperadas ou não, se a contribuição das empresas para a Previdência fosse totalmente desvinculada da folha de pagamento e passasse para a receita geral das empresas, como o DIAP sugere? É algo para a gente pensar.